Olá, meninos. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a biofísica da audição, tá? A gente vai entender os princípios físicos que ocorrem para que ocorra o processamento do som e que esse som ele seja propagado ao longo do nosso sistema auditivo, certo? Não esquecer que para que a gente possa ter uma boa compreensão do que nós vamos falar agora nessa aula, é preciso que vocês tenham o entendimento anterior da bioacústica, do que é o som, de como é que esse som é propagado, qual o tipo de onda sonora, de onda que propaga esse som, as qualidades fisiológicas do som, bem como as características de uma onda sonora, tá? Os meios nos quais essa onda pode ser propagada, né? A interação dessa onda para com esse meio, né? O princípio de ressonância é importante. Então, além de outras características, né, como qualidade sonora, como altura, o timbre, a, a e intensidade do som. Tudo isso vai ser importante para que nós possamos compreender como que esse som, como que vai existir a propagação desse som nos diversos compartimentos do sistema auditivo. Então, assim como a fonação que nós trabalhamos, e nós vimos que o som é produzido, né, na laringe, articulado para liberação da fala, nós temos um controle de todo desse processo através do cérebro, né, na região do córtex cerebral. A audição também ela não foge muito desse conceito, tá? Então, audição e fonação são elementos que a gente já sabe que são importantes meios de comunicação para o ser humano, né? E o que a gente precisa saber agora é que a audição ela vai envolver um sistema mecânico, que é isso que nos interessa, que é que nos importa, os princípios físicos que vão reger. Esses princípios físicos, esse sistema mecânico, esse atrito que a gente vai ver mais adiante das células ciliadas nas membranas vão causar uma despolarização estimulada por células receptoras. Essas células receptoras trazem consigo o estímulo provocado por uma onda sonora. E com isso, vão existir sensores, e esses sensores, então, vão produzir um potencial de ação das células nervosas que irão conduzir este estímulo até o córtex auditivo, né? Que vai ser aquela parte do cérebro que irá decodificar e irá interpretar os estímulos nervosos. Então, a física ela vai te ajudar a compreender como é que funciona esse sistema mecânico e, a partir disso, você conseguirá compreender melhor como que vai proporcionar e como é que vai se direcionar o sistema mecanoelétrico, tá? Dentro do aparelho auditivo. Então, quando a gente fala um pouco de audição e quando a gente fala desse sistema mecanoelétrico, nos faz parar e pensar como é que existe esse sistema e desde quando é que ele surgiu, tá? E o que a gente pode observar, de acordo com os estudos, né, sobre a mecânica da propagação de uma onda sonora nos compartimentos de nossos sistemas biológicos, eles nos mostram que essa é uma característica evolutiva que vem desde os primórdios, né? Desde a época em que nós tínhamos, desde o aparecimento, por exemplo, dos selenterados, das águas-vivas, que a gente já tem esse sistema de transdução de energia mecânica e energia elétrica, tá? Isso se dá graças à presença de células, né, que são células especializadas, são células que são células receptoras, né, auditivas, e que essas células elas acabam propagando aquela energia, aquela potência sonora que chegou até ela gera uma despolarização ou hiperpolarização na membrana e acaba se conectando com os neurônios sensoriais, e essa conexão faz com que o potencial de ação, uma vez gerada, seja propagado ao longo da membrana basilar, que nós vamos ver mais adiante o que é ela, e essa propagação faz com que você consiga encaminhar esses estímulos à região do córtex cerebral, que então será processada e decodificada a informação daquele som que foi recebido a priori no meato auditivo do ouvido externo, tá bem? Bem, então, se eu for falar um pouco, né, da anatomia funcional do ouvido, ele está didaticamente dividido em três
compartimentos, né, que são caracterizados como ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno, que também pode ser denominado como orelha. Algumas literaturas classificam como orelha externa, orelha média e orelha interna. O que importa é que em cada um desses compartimentos a gente vai encontrar elementos que são primordiais para a propagação da onda sonora, certo? Então, no ouvido externo a gente vai ter o osso temporal, tá? A gente vai ter o pavilhão auditivo e a gente vai ter o canal auditivo externo. O pavilhão auditivo é a nossa orelha, tá? Que funciona como um amplificador, ela retém ali também as ondas sonoras e encaminha para o nosso canal auditivo, não esquecendo que nosso canal auditivo externo, ele se comporta como tubo acústico fechado, que a gente vai ver isso um pouco mais adiante, mas não esqueça que um tubo acústico fechado é um elemento ressoante, tá? É um elemento que entra em conexão, em interação, ele interage com aquela onda sonora que está sendo propagada naquela região, e ao interagir com essa onda sonora, ela consegue entrar na mesma frequência daquele o material, o meio material, ele consegue entrar, né, em ressonância da mesma frequência daquela onda que está sendo propagada. Essa onda, então, chega ao ouvido médio, onde ela encontra aqui o tímpano, e os três ossículos que formam os fulcros de alavancas, que são o martelo, o estribo e a bigorna, tá? Esses três elementos vão ser importantes porque no momento em que você tem a amplificação da potência dessa onda sonora, essa onda sonora, então, ela é propagada, a potência, por ser maior, acaba batendo na janela oval. Essa janela oval faz parte da cóclea. Essa cóclea está inserida no ouvido interno, então o ouvido interno é constituído pela cóclea, tá? E pelos canais semicirculares, ok? Então a gente tem três canais semicirculares e a cóclea. Essa cóclea, ela tem esse formato, essa anatomia aqui meio que espiralada, em forma de um caracol, por isso que é denominada de cóclea, tá? E nela vão ter elementos importantes, como por exemplo a janela oval, por onde o som chega, tá? Esse som, então, ele é propagado ao longo de toda essa cóclea, e então a gente vai ter elementos que vão ser capazes de captar, processar e decodificar esse som nessa região, tá? A decodificação não ocorre na cóclea, mas existem nervos auditivos, né, ao longo de toda a membrana coclear, que vai captar esses estímulos que são gerados a partir da despolarização da membrana, ok? Então, quando a gente pensa no caminho de propagação do som, a gente tem que entender que onda sonora ela se encontra, né, dispersa no meio, ela é tridimensional, ela se dispersa por toda a parte, né, no meio. Então, no momento em que você capta uma onda sonora, o som que está sendo propagado, ele vem ali do seu ouvido externo, né, bate aqui na nossa membrana timpânica, a gente tem a interface líquido que vai ocorrer um pouco mais adiante, mas agora esse som está sendo propagado no meio aéreo, tá? Então, quando esse som é propagado, bate na membrana timpânica, você tem uma amplificação desse som, e no momento que você tem a amplificação desse som, essa onda aqui, ela consegue, uma vez que ela está articulada aqui com esses três ossículos, martelo, bigorna e estribo, essa vibração dessa onda sonora chega a esses três ossículos. Quando chega aqui, esse aumento dessa amplitude é que vai fazer com que nós tenhamos um ganho mecânico, que nós vamos ver também um pouco mais adiante. E esse aumento dessa amplificação faz com que essa onda sonora ela chegue na região do ouvido interno a partir da janela oval, onde a onda é propagada. O que é importante vocês entenderem aqui é que a gente tem ambiente ar no ouvido externo e no ouvido médio, e quando chega no ouvido interno, a gente tem um líquido. A cóclea, ela é banhada pelo líquido, tá? Pelas linfas, a endolinfa e a perilinfa. Então, esses líquidos aqui, a força de propagação, de velocidade de propagação de uma onda sonora no meio gasoso é menor do que a força que ela teria para poder propagar essa potência sonora, essa potência de som, né? E que ela, para poder vibrar esse líquido da cóclea aqui. Então, que a gente tenha uma amplificação dessa onda sonora, e a gente vai ter que resolver, solucionar esse problema dessa interface que vai existir entre o ar e o líquido, tá? Então, a gente vai ver mais um pouco mais adiante como que a gente vai solucionar isso, e aqui a priori é só para que vocês entendam
qual o caminho do som, como é que esse som é propagado. Então, quando a gente fala de energia, transdução mecanoelétrica, a gente precisa entender que essa energia ela é gerada porque você tem a transformação, né, de diferentes pressões do som em um determinado pulso elétrico. Então, esses pulsos elétricos, uma vez sendo gerados e propagados ao longo de toda a membrana bacilar, o que, que vai acontecer? Ele será enviado ao cérebro, onde ele vai causar uma sensação psíquica da audição. Então, mais uma vez, entra mais um conteúdo importante aí, que são os processos da psicoacústica, que nós também trabalhamos em sala de aula e que nós já temos o vídeo disponível para vocês, tá bem? Então, dá uma olhada dos estímulos que são gerados a partir da propagação e captação de uma onda sonora, tá? Das sensações que elas causam. Então, o loudness, o pitch, a duração, o timbre são importantes na hora que você for avaliar toda essa propagação e captação e decodificação desse som. Então, a gente não pode esquecer que essa onda sonora ela se inicia no ouvido externo, né? A propagação dessa onda sonora. Né? Então, a gente tem uma energia aqui que está sendo propagada, uma energia que nós a caracterizamos como energia sonora. E essa energia sonora, uma vez ela é propagada para o ouvido médio, e também convertida em uma energia mecânica, tá? Essa energia mecânica ela precisa sofrer uma outra alteração ou transdução, e quando ela sai do ouvido médio e passa para o ouvido interno, ela é convertida em uma energia hidráulica, porque a gente tem os líquidos da endolinfa e da perilinfa, e essa energia hidráulica, então, faz com que você se consiga convertê-la em uma energia elétrica. E essa energia elétrica, então, conduzida através do ouvido interno, é suficiente para gerar uma despolarização ou hiperpolarização da membrana basilar. E essa despolarização faz com que canais auditivos captem os estímulos e o direcionem para a região do córtex auditivo, que então será processado e decodificado. Então, como eu falei para vocês, esse ouvido externo aqui, ele vai ter essa característica. A gente tem aqui o pavilhão auditivo, que é toda essa região, e nele a gente vai encontrar o canal auditivo e o tímpano. Não esquecendo que o nosso ouvido externo, ele se comporta como um tubo acústico fechado, e um tubo acústico fechado é aquele no qual você vai ter a velocidade de propagação do som em um determinado tubo, no qual a frequência ela será dada pela velocidade em razão de 4 vezes a área daquele tubo, tá? E vai existir uma frequência ideal, né, para uma determinada pressão, no qual você vai conseguir captar aquelas ondas sonoras que ali estão sendo propagadas. E aí a gente tem aqui esse gráfico que ele mostra a diferença de pressão medida entre a abertura do meato auditivo externo e uma região próxima à membrana timpânica. E o que é que esse gráfico ele nos diz, né? Você está vendo aqui que você tem uma frequência, né? E essa frequência é em razão da variação de pressão, né, daquela onda sonora que está chegando ali naquele ouvido externo. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando você tem um meato externo aí, um tubo acústico fechado, ele vai apresentar, né, essa onda quando ela está sendo propagada nessa região, nesse meato, aquela onda que apresentar uma ressonância, interação, ou seja, uma conexão, uma frequência ideal que chega ali, que faz com que aquele órgão ressoe
tá? Ela vai, aquela onda, a onda que a potência sonora ideal é aquela potência que você vai ter aproximadamente 3,4 Hz. Então, nessa faixa de frequência, a diferença de pressão ela vai ser mínima, né? Então, com essa diferença de pressão mínima, o que, é que vai ocorrer? Vai ser muito mais fácil, né, com que o tímpano ele vibre nessa frequência. Então, você consegue fazer com que o tímpano ele vibre, né, nessa frequência e que você consegue ter uma pressão mínima sendo gerada naquela região. Então, essa é a principal característica física do ouvido. E então nós chegamos ao ouvido médio. O ouvido médio ele é composto por uma membrana, pelo tímpano, né, que vai ter a nossa membrana timpânica que amplifica essa onda sonora que está vindo do ouvido médio, do ouvido externo, desculpa. É constituído pelo martelo, bigorna e pelo estribo, tá? Esses três elementos aqui que formam, eles se articulam entre si. Existe uma conexão entre a membrana timpânica, esses três ossículos, e a janela oval da nossa cóclea, tá? Do que já está presente aqui, a cóclea está no ouvido interno. E além do tímpano e desses três ossículos, o que vale ressaltar aqui é que a principal característica, né, a gente vai ver no slide seguinte do nosso ouvido médio, é transformar essa vibração acústica, né, em uma vibração mecânica. Então, a gente tem uma vibração da acústica da nossa onda sonora que está chegando aqui do nosso ouvido externo. Essa energia sonora ela é convertida em energia mecânica e essa energia mecânica então ela é transmitida ao ouvido interno. Então é justamente aqui no ouvido médio que você vai ter a interface à água, né? E a gente vai ter que resolver, solucionar alguns desafios, né? Desafios esses que são desafios mecânicos e hidráulicos. E esses desafios mecânicos e hidráulicos vão se dar e vão ser superados graças a essa articulação da alavanca, né, com a área da membrana timpânica aí, quando comparada com a área da membrana oval, tá? E esses três ossículos que são martelo, bigorna e estribo. Vale ressaltar que esses três elementos, anatomicamente falando, eles já têm as suas características, as suas formas, desde o processo de desenvolvimento embrionário. Então, ao nascer, o indivíduo já tem um tamanho já bem pré-estabelecido desses ossículos, tá? E que são elementos importantíssimos para que nós tenhamos a transdução mecanoelétrica. Então, esse ouvido médio, né, vai ter função, a gente vai falar um pouquinho, vai abranger um pouquinho mais no próximo slide, mas esse ouvido médio, ele tem como função primordial acoplar a vibração do ar com a vibração dos pequenos ossos do ouvido interno, tá? Isso é importante porque o que é que vai acontecer? Deixa eu explicar para vocês. A gente trabalhou com impedância acústica. Vocês lembram disso? De impedância, do princípio de impedância, que é a reintância da massa, mais a reintância elástica, menos a força de atrito, e que isso era importante para que nós pudéssemos entender como que esse som ele tinha que tirar o corpo, né, o material elástico da sua inércia, para que ele pudesse ser propagado naquele meio material, tá? Só que existe um detalhe importante aí. Quando a gente fala em processo de impedância acústica, a gente lembra dessas resistências, né, que são oferecidas durante o processo de propagação da nossa onda sonora. A gente tem que lembrar da velocidade de propagação do som também, no meio gasoso e no meio líquido. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a impedância, tá? Tanto do ar quanto do meio líquido. Então, a impedância, né, daquela onda que está sendo propagada do ouvido externo, passou pelo ouvido externo, está no ouvido médio. Essa impedância acústica, né, ela é menor que aquela impedância acústica do líquido coclear, né, do líquido que banha, que preenche a cóclea. Então, eu preciso solucionar esse problema porque eu vou ter uma resistência bem maior da passagem, ou seja, eu vou ter uma impedância maior, né, quando esse líquido ele entrar na cóclea. Então, o que acontece? Quando esse líquido ele vem, esse som que está sendo propagado, ele vem e bate na janela oval, o que acontece? Aquele som ele é refletido.
Então, a energia sonora, ou seja, a potência sonora que vem com a determinada frequência, bate na janela oval e retorna. Quando ela retorna, você perde aí 99,9% da potência sonora que deveria ser propagada. Então, você só teria 0,04% de onda sonora sendo propagada ao longo do ouvido interno. Então, para que isso não aconteça, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter, eu vou explicar um pouquinho para vocês mais adiante, um casamento de impedâncias, e esse casamento de impedância vai gerar um ganho mecânico de quase que 100% dessa energia, que poderia ser perdida, mas que não será por causa dessa articulação que vai existir entre o tímpano, os ossículos e a janela oval. Tá? Quando a onda sonora ela chega aos ouvidos, o limiar de captação das frequências, né, é de 3.000 Hz. E a gente não pode esquecer que, enquanto fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, ou qualquer profissional na área de saúde que vá trabalhar com a biofísica da audição, precisa entender que aquele indivíduo que estiver exposto a uma potência sonora, né, acima de 160 decibel, essa exposição ela pode gerar um rompimento do tímpano e pode levar o indivíduo a uma surdez definitiva. Tá? Esse rompimento do tímpano geralmente vem com zumbidos, vem com muita dor, né, com sangramento, e aí o paciente ele pode vir a ter uma surdez irreparável. Tá bem? Bem, então eu já introduzi para vocês um pouco, né, quais seriam as funções do nosso ouvido médio. Então, o nosso ouvido médio, ele tem sim função de transmissão da nossa onda sonora, conversão da nossa onda sonora em onda mecânica, amplificação do nosso som, né? A membrana timpânica, ela tem essa função de amplificar o nosso som e de proteção. Tá? O ouvido médio ele protege aquela onda sonora que vai chegar ao ouvido interno. Então, o papel mais importante do ouvido médio é a equalização, como eu falei para vocês, né, dessas impedâncias que vão existir entre o ouvido médio, que vai ser as vibrações aéreas que vão invadir essa membrana timpânica, e as impedâncias que vão ocorrer no ouvido interno, que vão ser as variações de pressão nos compartimentos líquidos da orelha interna. Então, quando você tem essas impedâncias e esse ouvido médio ele consegue vencer essas características, o que é que acontece? Você tem, então, a propagação desse som. Tá? Então, essa equalização do ouvido médio, ela vai se dar graças ao casamento de impedâncias e do ganho mecânico, tá? E esse ganho mecânico, esse casamento de impedância, que a gente já sabe que é a reintância da massa, mais a reintância da elástica, mais a força de atrito, isso tudo, quando a gente observa, a gente vai ver que vai existir a resistência, sim, da propagação do som, né? E essa resistência ela precisa ser vencida, precisa ser superada para que o som ele consiga chegar até a cóclea, consiga movimentar o líquido da cóclea para que sucessivamente ocorra a movimentação das células ciliadas e, uma vez movimentando, gere um potencial elétrico. Então, para que isso aconteça, o professor Eduardo Garcia ele disse que o maior desafio, na verdade, né, do ouvido médio é fazer com que aquela energia sonora que está vindo do ouvido externo e que se propaga no ar, ela seja suficiente para movimentar os líquidos da cóclea e assim permitir que exista assim a excitabilidade das terminações nervosas e então esses estímulos acabam sendo captados pelo córtex auditivo e uma vez captado ele vai ser decodificado. Para que isso aconteça, a gente vai ter a membrana oval, a gente tem uma amplificação dessa membrana oval. O casamento dessas impedâncias, elas permitem isso. Né? A gente tem a área da membrana timpânica, né? Quando comparada à área da membrana oval, ela vai ser 17 vezes maior. É uma das características, tá? E uma outra característica é o braço do martelo, quando comparado à área da bigorna, esse braço ele vai ter 30% a mais, ele vai ser 30% maior, ou seja, 1,3 vezes maior. Quando você pega esses dois elementos, essas duas impedâncias e multiplica, você tem um ganho aí de aproximadamente 28 decibel. Então, a priori, nós teríamos uma perda auditiva, né,
de aproximadamente 30 decibel, 32 decibel. Quando você faz o casamento de impedância, né, desses 4 elementos aí, o que é que você tem? Você tem uma amplificação dessa onda sonora. Você tem um aumento da distância desse som até chegar à janela oval. E desculpa, você tem um aumento da. É isso mesmo, você tem um aumento da distância e você tem uma diminuição da força. Aí você amplifica, consegue amplificar essa força, essa potência sonora. Essa potência sonora ela chega com muito mais força na janela oval, bate na janela oval e quando ela bate na janela oval, ela é capaz de ultrapassar. Ela consegue ser propagada. Né? Quando ela chega na janela oval, aí ela já tem um outro obstáculo, que é converter essa onda, essa vibração que chega nesse ouvido interno, em uma energia hidráulica e posteriormente uma energia elétrica. Mas esse princípio biofísico ele vai ser muito importante. O casamento das alavancas, né? A articulação dessas alavancas, o fulcro alavancar que se forma entre o martelo, a bigorna e o estribo, esse fulcro alavancar faz com que você tenha uma conexão do estribo com a janela oval. E juntamente com essa articulação de cadeia de ossículos, a gente tem também a membrana timpânica que consegue amplificar aquele som que tem ali naquela área. Então, o ouvido médio ele consegue desenvolver sua função muito bem, né? Porque ele consegue superar todas as expectativas, né? É quase que 100% de energia que poderia ser refletida e que acaba sendo recuperada devido a essas propriedades físicas do ouvido médio. E aí a gente chega no ouvido interno. O ouvido interno ele é constituído pelo sistema vestibular. O sistema vestibular ele vai ter 3 canais semicirculares. Além do sistema vestibular, ele vai constituído pela cóclea. E a cóclea, então, que é um elemento importante, porque é a partir dela que a gente vai ter a propagação, a conversão da energia hidráulica em energia elétrica. E quando a gente tem essa conversão, a gente tem potencial de ação sendo gerado, despolarização da membrana, a gente tem sinapse do nervo auditivo com as células ciliadas, e essa sinapse faz com que nós tenhamos essa despolarização, e essa despolarização, uma vez gerada, faz com que essa informação, esses estímulos de frequências e de intensidade sejam captados e encaminhados à região do córtex cerebral, tá bem? Então, essa cóclea, né, ela é composta, ela tem esse formato, como eu falei para vocês, no formato meio que espiralado, em forma de espiral, com um diâmetro de 2 milímetros e comprimento de 35 milímetros. Ela é constituída por 3 câmaras, a câmara média, a câmara vestibular e a câmara timpânica. Você observa que entre a câmara média e entre a câmara timpânica, entre a câmara vestibular e entre a câmara média aqui, a gente vai ter a membrana tectorial. Essa membrana tectorial, ela se movimenta juntamente com a membrana bacilar. O movimento dessas membranas, uma longitudinal e outra transversal, faz com que você tenha propagações diferentes. Ao longo de toda essa membrana, principalmente a membrana bacilar, a gente vai ter os nervos auditivos, onde irão captar todo aquele potencial de ação que foi gerado ao longo. Nós temos as células ciliadas, tanto internas como externas, e nós temos o órgão principal aqui, ó, que vai estar nessa cóclea, que é o órgão de Corti. Tá? A gente vai fazer um corte, simular um pequeno corte microscópico para a gente ver mais afinco quais as características desse órgão de Corti que nele estão inseridos, tá? Antecipadamente eu já digo a vocês que as células ciliadas e as células tanto internas como as externas vão estar presentes dentro do órgão de Corti. Então aqui a cóclea mais uma vez, só que dessa vez ela está esticadinha aqui para a gente poder observar alguns detalhes dela, tá? Então a onda chega no estribo, né, trazendo essa vibração numa determinada potência sonora e ela entra através da janela oval. Essa janela oval da cóclea faz com que esse som ele seja propagado, essa energia agora é uma energia elétrica, seja propagada ao longo de toda a membrana, tá, bacilar. Nós temos então a janela oval que capta esse som, né? A saída desse som dessa região é gerada através dessa porta de saída aqui, que é a nossa janela oval.
Nós temos a rampa timpânica, a rampa vestibular e a rampa timpânica, e a comunicação que se dá entre a rampa timpânica e a rampa vestibular é através do helicotrema, tá? Um pouco mais abaixo, acima da janela redonda, nós temos o órgão de Corti, que a gente vai detalhar um pouquinho mais no slide seguinte. E a gente tem o líquido que banha toda essa cóclea, né? Que são dois líquidos, na verdade, a endolinfa e a perilinfa. E aí eu chamo a atenção para vocês para a endolinfa e a perilinfa, porque acabam tendo alguns detalhes que são diferentes. Quando a gente fala de células excitáveis, a gente fala de potencial eletronegativo dessa célula, ela está eletronegativa no meio interior. E esse meio interior da célula, que é a região do citossol, a gente vai ter um meio rico em potássio. Então, a gente tem altas concentrações de potássio naquela região ali. Já aqui não, aqui a gente vai ter uma exceção. O potássio está em muito maior concentração no meio extracelular, e isso faz com que o potencial de repouso dessa célula ela seja muito maior também. E aí você tem uma célula com uma excitabilidade muito grande, tá? E o normal é que o potássio ele seja responsável pela repolarização e hiperpolarização da membrana. E por causa dessa característica, o potássio acaba tendo uma personalidade, um perfil diferente, né? Ele acaba sendo responsável pela despolarização da membrana, tá? Então, só recapitulando com vocês, para que isso fique bem nítido na cabecinha de vocês, é que no interior da célula você tem a perilinfa, tá? Que é aqui nessa regiãozinha aqui. Então, essa perilinfa, o fluido dela vai ser semelhante ao fluido extracelular que nós já conhecemos, que nós já sabemos que o meio extracelular de uma célula excitável ou não excitável, quando no potencial de repouso, o maior fluxo de íons é proporcionado pelo íon sódio, né? Agora, o interior do ducto dessa membrana coclear, ela vai conter a endolinfa, tá? E essa endolinfa, ela é semelhante ao meio intracelular, então ela vai ser rica em grandes concentrações de potássio, tá? Essa alta concentração de potássio faz com que a célula tenha um potencial de repouso de aproximadamente 80 milivolts, tá? E enquanto que a perilinfa ela tem um potencial de repouso muito semelhante à de uma célula nervosa, que é de aproximadamente menos de 70 milivolts. Então, com isso, por causa dessas características, como eu falei para vocês, essas células ciliares, né, células ciliares ou ciliadas, como alguns livros chamam, ela possui um potencial de repouso de mais de 80 milivolts. Isso faz com que a gente tenha um potencial, né, um gradiente de aproximadamente 150 milivolts. Isso torna a célula extremamente sensível. E essa sensibilidade é que faz com que esses cílios dessas células ciliadas se movimentem para a direita e para a esquerda e faz com que ocorra a despolarização. Um dos mecanismos mais bonitos que existe na física é a despolarização mecânica, né? Um estímulo mecânico que faz com que a célula se despolarize. Uma vez despolarizada, a gente tem aí o potencial de ação sendo propagado por nervo auditivo e sendo conduzido ao córtex auditivo, tá bem? Então, a gente chega no órgão de Corti. O órgão de Corti é constituído por células de suporte, pelas células ciliadas internas e externas. E além dessas células ciliadas internas e externas, nós temos as fibras nervosas. Essas fibras vão ser constituídas por dendritos, né, dos neurônios. E esses dendritos é que vão conduzir esses estímulos até a via auditiva. Então, são eles que irão receber, essas fibras nervosas que irão receber a informação das células ciliadas e encaminhar então para a região do córtex cerebral, certo? Então, se a gente faz um córtex na cóclea, a gente encontra aqui o órgão de Corti. Ao encontrar o órgão de Corti e a gente amplificar o que a gente está vendo, né? Fizer uma análise aqui microscópica, a gente vai ver que esse órgão de Corti ele tem nele, a gente vai encontrar a membrana tectorial e a membrana bacilar. Observe que o movimento da membrana bacilar é longitudinal, enquanto da membrana tectorial é transversal. Isso faz
com que você tenha um movimento dos cílios. Esses cílios estão presentes nas células ciliares externas e células ciliares internas. E observe que essas células ciliares, tanto a interna como as externas, esses cílios estão provocando uma força de atrito, né, na membrana tectorial ou na membrana bacilar. Essa força de atrito da membrana tectorial faz com que a membrana bacilar ela gere uma movimentação longitudinal. E essa movimentação longitudinal faz com que você tenha a despolarização, a abertura dos canais de potássio. Tá? Como a gente tem uma quantidade muito grande de potássio no meio extracelular, que é na nossa endolinfa, ao invés do potássio sair, como nós estamos acostumados, o potássio vai entrar na célula. Tá? Então, ao invés do potássio provocar a hiperpolarização ou a repolarização da membrana, ele vai provocar a despolarização. Tá? E é a partir daí que começam a serem gerados potenciais de ação e com isso serem captados ao longo da membrana. Bem, falando um pouquinho mais da função dessas células ciliadas internas, essas células ciliadas elas possuem as internas, primeiramente, elas têm uma grande inervação, né? Possuem uma grande quantidade de nervos aferentes. Essas células são consideradas verdadeiros receptores auditivos, tá? Elas conseguem se despolarizar em resposta ao neurotransmissor glutamato. Seu potencial de ação é de aproximadamente menos 40 mV na base e de menos 32 mV no ápice. Então, quando você tem uma potência sonora que chega a essas células ciliares e essa força de atrito é tão forte que vem a gerar um potencial de ação, esse limiar ele deve ser superior a menos 40 mV na região da base e menos 32 mV na região do ápice. Já as células ciliadas externas, elas têm a função de controlar o movimento daquela membrana que eu mostrei para vocês, a membrana bacilar, e por elas possuem essa característica, né, de movimentar essa membrana bacilar, ela é muito rica em duas proteínas que são a actina e a miosina. Elas conseguem encolher em resposta a determinados estímulos e aí com isso elas geram a despolarização da membrana. Os estímulos são provocados por estímulos elétricos, como por exemplo o potássio e o fósforo, ou pode ser também um estímulo químico, como na presença de ATP ou do neurotransmissor acetilcolina. Essas células elas conseguem se despolarizar elas não despolarizam, mas seu potencial de repouso é de menos 53 mV no ápice e de menos 75 mV na base. Uma coisa importante que eu chamo a atenção de vocês é que quando o indivíduo ele faz uso constante de substâncias, drogas ototóxicas, né, como antibióticos, como por exemplo a streptomicina, essas drogas elas acabam provocando a destruição dessas células ciliares externas e a destruição dessas células pode ocasionar uma perda de 40 a 50 decibel, né? E essa perda de 40 a 50 decibel pode levar o indivíduo a uma surdez, tá? Então é importante que tenhamos o controle aí de determinados antibióticos que podem vir levar surdez decorrente, às vezes o paciente está com otite ou inflamação no ouvido, e aí o médico ele passa, ele sabe qual é a quantidade, qual o tempo que esse indivíduo deverá ficar exposto a esse medicamento, e o indivíduo ele se automedica depois quando ele tem uma reincidência dessa infecção, e o estímulo e a quantidade frequente desses antibióticos podem vir a destruir essas células ciliadas e isso faz com que o indivíduo ele tenha uma perda auditiva considerável. Então, vamos entender agora como é que funciona essa transmissão, essa energia, a transdução dessa energia hidráulica em energia elétrica, tá? Então, a gente tem aqui uma célula ciliada interna. Essa célula ciliada interna, obviamente, ela vai ter os seus cílios, né? Os seus estereocílios. Esses estereocílios, eles sofrem uma deflexão. E essa deflexão, uma vez sofrida, dependendo da torção, do sentido dessa torção, ele pode gerar, como vocês estão vendo aqui em B, ó, uma despolarização ou uma hiperpolarização. A hiperpolarização os canais de potássio dependentes de voltagem estarão fechados e a despolarização você vai ter a abertura dos canais de potássio dependente de voltagem. Como esse canal de potássio está em grande quantidade no meio extracelular, se eu tenho despolarização ele entra, tá? Durante a abertura.
Tanto essa despolarização quanto essa hiperpolarização é coordenado, né, e acontece a partir de limiares. Então, a despolarização vai ocorrer com limiar com um limiar de menos 40 milivolts e a hiperpolarização de menos 60 milivolts. É importante aqui ressaltar para vocês que aqui está representando uma onda sonora, tá? Então, quando você despolariza, você consegue captar aquelas ondas, aquelas frequências, né, com alta intensidade aqui. Você tem uma alta potência aqui, uma intensidade muito grande aqui, uma alta amplitude, tá? E a hiperpolarização você capta aquelas com baixa amplitude, aquelas ondas de baixa amplitude, tá? Então, esse processo de despolarizar e hiperpolarizar é importante para você poder captar altas e baixas intensidades ao longo da membrana bacilar, tá? Então, voltando aqui à nossa célula ciliar interna, quando a gente tem essa despolarização provocada pela movimentação ou torção desses estereocílios, os canais de potássio, dependendo de voltagem, então se abrem, potássio entra na célula e gera despolarização. Essa despolarização, por você não ter uma quantidade suficiente de sódio no meio intracelular, ela não é capaz de gerar um potencial de ação, entretanto, ela gera um potencial local, e esse potencial local, sim, é capaz de abrir canais de cálcio dependentes de voltagem. A abertura desses canais faz com que o íon cálcio entre na célula. A entrada desse íon faz com que ele promova a exocitose nas vesículas sinápticas. Então, você tem aí a fusão das membranas dessa vesícula, né? E quando você tem a fusão, você tem a liberação aí do neurotransmissor glutamato. Esse neurotransmissor glutamato, então, ele se acopla ao seu receptor. E uma vez acoplado ao seu receptor, esse canal, ele se abre. Abrindo, ele permite a entrada não somente de mais cálcio, como também do sódio. E a entrada do sódio, aí, então, promove a despolarização na membrana, tá? E a despolariza. Então, você tem aí uma sinapse que é realizada e o potencial de ação, sendo propagado aí para a fibra aferente, conduzindo esse estímulo até o córtex auditivo. É assim que ocorre a condução elétrica, né, nessas células ciliadas, ok? Então, aqui só para mostrar para vocês o movimento da membrana tectorial, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, faz com que a membrana bacilar ela se mova de forma longitudinal. E esse movimento da membrana bacilar de forma longitudinal, a partir de uma célula ciliada, é que vai provocar a despolarização da nossa membrana. Aqui é só para mostrar a vocês o deslocamento da membrana bacilar, tá? E do órgão de Corti, que vai ter a amplitude proporcional à intensidade do som. Então, ela vibra quando o som passa. Então, a intensidade do som ela é importante, porque quando o som, né? Você tem um som, aquele som ele entra como uma onda hidráulica pela janela oval e percorre todo o trajeto indicado, como nós já vimos isso. Esse trajeto, se esse som ele for um som fraco, ele acaba deslocando muito menos a nossa membrana bacilar, e aquele som forte, ele acaba deslocando muito mais. Então, aquele som, né, que é forte e mais intenso, quanto mais forte, quanto mais intensidade tiver aquela onda sonora, obviamente maior é a amplitude do deslocamento essa membrana bacilar terá, e como consequência você vai ter aí um maior pulso elétrico sendo gerado, né? Então, esse pulso elétrico, uma vez gerado, né, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um potencial de ação, e esse potencial de ação gerado a partir daquelas células ciliadas, elas podem proporcionar sons mais intensos que possam ser captados, né? A gente acaba captando essas sensações sonoras do som, né, mais intenso, na região do córtex cerebral. Então, a gente consegue aí, a partir disso, decodificar aquele som que está sendo processado naquela membrana bacilar ali, naquele órgão de Corti, ok? Bem, aí eu falo disso desde o início, desde o princípio da nossa aula, que as nossas fibras nervosas que emergem do nosso órgão de Corti e que inervam toda a membrana bacilar,
elas seguem pela nossa via auditiva central até a região do córtex cerebral. Então, você tem aqui a região do bulbo, da ponte, do mesencefálico, do tálamo direito, do tálamo esquerdo, a região do córtex auditivo esquerdo e do córtex auditivo direito, que vão captar essas frequências que chegarão até essa região e serão identificadas. O córtex auditivo direito e o córtex auditivo esquerdo vai depender, que irão receber esses estímulos, vai depender do tipo de nervo que o conduza, se é o nervo aferente ou se é o nervo eferente. Então, a gente vai ter, assim como na fonação, como nós discutimos durante o processo fonatório, a gente vai ter mecanismos centrais que vão ser responsáveis pela análise daquele som que está sendo recebido, das diferentes frequências captadas em cada ponto da cóclea. Esses sons serão decodificados e serão armazenados no centro de memória de sons e interpretados a depender daquele armazenamento que anteriormente já tinha ali, né, que vem desde o processo de desenvolvimento embrionário do indivíduo, desde quando você, né, tá lá na barriguinha de sua mãe conversando com você, esses sons, eles já são armazenados e futuramente eles são utilizados para que quando você ouça aquele som, né, você consiga decodificá-lo, interpretá-lo e a partir daí você entender o que é que está sendo dito, o que está sendo ouvido ali para você. Obviamente isso é associado também com a psicoacústica que nós trabalhamos, lembrem-se disso, na aula anterior, tá? Quando a gente falou de bioacústica 2, falou dos princípios, sensações e estímulos de uma onda sonora provocadas no indivíduo, tá? Aqui, só enfatizando mais uma vez para vocês como é que ocorre a propagação de uma onda sonora, você tem a orelha, né? A orelha ou o ouvido externo amplifica essa onda sonora bate aqui na região timpânica, a membrana timpânica amplifica essa onda sonora, uma vez amplificada, essa conexão, né, dessa membrana timpânica com os ossículos, martelo, bigorna, estribo, né? E essa comunicação dessa articulação com a janela oval faz com que essa onda que vem, né, do ouvido externo e de uma onda, né, sonora e que convertida no ouvido médio em onda mecânica possa ser propagada para esse ouvido interno. Essa propagação ela só é possível porque a gente tem aí o casamento de impedâncias. Esses casamentos de impedâncias entre a área da janela timpânica, quando comparada com a área da janela oval e a articulação do martelo com a bigorna, faz com que nós tenhamos um grande ganho da nossa energia sonora, que poderia ser refletida aqui e retornada, ou seja, a gente perderia aproximadamente 99,9% dessa energia sonora, e a gente tem um ganho de 30 a 34 decibéis exatamente por causa desse casamento mecânico, tá? E casamento de impedâncias e ganho mecânico. Esse casamento de impedância e ganho mecânico faz com que essa onda sonora ela chegue na janela oval, no ouvido interno, faça vibrar o líquido da cóclea. A vibração desse líquido da cóclea chega até as células ciliadas que estão no órgão de Costy. Essas células ciliadas, uma vez estimuladas, essa excitabilidade dessas células, devido também à presença e grande concentração de potássio no meio extracelular, no líquido da endolinfa, faz com que haja uma despolarização dessa membrana ou uma hiperpolarização dessa membrana, a depender da deflexão, da torção dos estereocílios. O movimento dele para a direita ou para a esquerda irá determinar se a célula ela irá despolarizar ou hiperpolarizar, e isso vai fazer com que essa onda sonora ela seja agora convertida em energia elétrica, que por sua vez será convertida em um potencial de ação que será propagado ao longo de toda a membrana bacilar, captado na região sináptica com o nervo aferente e então direcionada à região do córtex cerebral. Ok? Só recapitulando tudo isso que a gente falou até então. E a gente tem o processo que nós chamamos de microfonia coclear, que nós iremos ver na aula seguinte. Nós teremos 2 aulas sobre técnicas de avaliação auditiva, tá? E nós iremos abordar exatamente todo esse contexto, não somente
das propriedades físicas do sistema auditivo, como também da bioeletrogênese, alguns exames que são realizados para avaliar exatamente isso, a captação de frequência e de intensidade sonora, se nossas células ciliares, se nosso tubo auditivo, né, se nosso consegue realmente captar e encaminhar essas informações, né, se essas informações são recebidas de forma adequada. Então, como é que essas frequências elas estão localizadas e como é que essas frequências elas podem ser captadas ao longo da membrana bacilar? E a gente começa a entender um pouco isso a partir da teoria da localização tonal. Essa teoria de localização tonal, primeiramente, ela foi formulada por George von Besquel, e Besquel ganhou o Prêmio Nobel em 1960, e ele avaliou e observou o padrão de comportamento que tem uma onda no interior de uma cóclea. E ele explica que esse padrão de comportamento ele se dá pela característica da nossa membrana bacilar. Veja que nossa membrana bacilar ela é toda encaracolada, espiralada, e tem uma região, né, mais afinalada que a outra, que é a região que nós denominamos do ápice e da base. Então ele diz o que? Ele fala, Besquel, ele fala que a região, ele conseguiu provar que a região tem uma região na membrana bacilar que é estreita e rígida na base, tá? Essa característica dela ser estreita e rígida na base, larga e elástica no ápice, faz com que ela consiga captar determinadas frequências em uma região, frequências de capte altas frequências em uma região e baixas frequências na outra. Esse princípio foi dado o nome de tonotopia. E essa tonotopia, ou seja, essa propriedade de captar frequências, ótimas frequências na base e no ápice da membrana bacilar, ela se mantém em toda a via auditiva. Então, todo o processo auditivo você vai ter a captação de frequências ótimas ao longo da membrana. Então, a teoria de localização tonal, ela te diz que ondas sonoras de diferentes frequências, elas vão apresentar amplitude máxima em diferentes pontos da cóclea, e essas amplitudes a gente vai poder captar essas frequências e encaminhá-la ao nervo aferente. Ele diz que ondas de altas frequências, elas irão predominar, ou seja, elas irão estimular principalmente as células ciliadas da base, enquanto que aquelas ondas de baixa frequência, elas irão estimular com muito mais intensidade aquelas células do ápice que estarão presentes no ápice da cóclea. Então, isso que é teoria de localização tonal. Então, aqui nós estamos vendo mais uma imagem. Essa imagem ela está mostrando aqui a cóclea, a nossa janela oval por onde esse som entra, a nossa janela redonda por onde esse som sai, ao longo da nossa membrana bacilar, a região do ápice e a região da base. Então, na região do ápice, as células ciliares elas captam, né, aquelas baixas frequências, enquanto que na região da base, as células ciliadas elas acabam captando aquelas altas frequências, né, aqueles sons que ressoam altas frequências aqui são captadas e encaminhadas então no nervo. Então, você tem aqui a distância, a amplitude relativa de cada uma dessas frequências e como é que elas são captadas ao longo da membrana bacilar, né? Aqui você tem a distância, quanto maior a distância, né? Mais frequências baixas nós iremos captar. E aqui é só para mostrar a vocês a organização tonotópica, né? Que vai ser aplicada a todo o sistema auditivo. Então, se você comparar isso aqui com as teclas de um piano, você vai ter aqui a membrana bacilar. Em todas as regiões você vai ter mapas tonotópicos, ou seja, a distribuição ordenada de neurônios que vão responder a uma série de frequências audíveis. Então, aqui você vai ter a cadeia de neurônios ativada por uma determinada onda sonora. Essa onda sonora faz vibrar a nossa membrana bacilar. Essa membrana bacilar, então, ela capta frequências ótimas em cada região da cóclea, ou na base ou no ápice. E essa frequência, então, ela é direcionada através do nervo aferente ou do nervo eferente, através do complexo coclear, passa pelo complexo coclear, em seguida pela oliva superior, depois colículo
inferior, depois núcleo geniculado medial, até chegar à região do córtex auditivo, onde ele conseguiu captar aqui a frequência, ondas de 1000 Hz, tá vendo? E aí isso acontece não somente com uma frequência, mas com várias frequências ao mesmo tempo, porque um som complexo ele faz vibrar ao mesmo tempo diversas partes da nossa membrana basilar. E assim eu posso dizer que é um som ativo e em paralelo, ou seja, eu tenho diversas regiões tonotópicas correspondentes ao nosso sistema auditivo e que é captado ao longo da nossa membrana, encaminhado ao complexo coclear, passado pela oliva superior, colículo inferior, núcleo geniculado, até chegar à região do córtex também, que serão interpretadas diferentes frequências. E aqui, gente, eu não vou me adentrar muito, porque nós iremos ter 2 aulas somente para poder discutirmos cada um desses métodos de avaliação auditivas, porque para a fonoaudiologia isso é muito importante. Então, a gente tem alguns métodos e a gente vai discutir cada um desses métodos. A audiometria, que nós já falamos nos slides anteriores, quando a gente trabalhou com bioacústica, a audiometria, que é um teste no qual você utiliza um audiograma humano, onde você vai ter aí o limiar de frequências ótimas e não para a espécie humana e o limiar de potencial sonoro das ondas, né, que estão sendo captadas pelo seu ouvido. E a partir daí você consegue inferir se o paciente ele consegue captar ou não determinadas ondas a uma determinada potência sonora, a uma determinada frequência, e isso faz com que você consiga liberar o laudo diagnóstico se seu paciente apresenta algum distúrbio auditivo e se esse distúrbio auditivo pode levar a surdez ou não. A gente tem um exame de audiometria vocal, que nós fazemos também, as emissões otoacústicas, que são os testes da orelhinha, que vocês, enquanto fonoaudiólogos, vocês utilizam muito nas maternidades. O PEAD, que é os potenciais evocados auditivos do tronco encefálico. A avaliação audiológica comportamental, avaliação audiológica, avaliação do processo auditivo. Então, quanto às anomalias da audição, elas podem ser divididas em 3 grupos. A gente pode ter uma surdez de condução, a gente pode ter uma surdez neurosensorial e a gente pode ter também uma surdez mista. Aquela surdez por condução é aquela surdez que vai se dar quando você tem uma obstrução no canal auditivo. Pode ser provocado, por exemplo, por uma lesão, por uma inflamação na região timpânica, na região dos ossículos, martelo, bigorna, estribo. E a causa mais frequente para esse tipo de surdez é a obstrução do meato por cerume, que nós chamamos de cera, né? Vulgarmente nós chamamos de cera, as secreções purulentas incrustadas ou as graves lesões dos ossículos provocadas, por exemplo, por uma exposição muito intensa de uma potência sonora acima de 160 decibel, pode vir a provocar. O tratamento mais utilizado é a desobstrução do pavilhão auditivo ou cirurgia também pode ser indicada. E aí a gente tem a surdez neurosensorial. Essa surdez ela é ocasionada quando você tem um aumento desse limiar de excitabilidade. E esse aumento ele vai produzir um potencial de ação que se propaga no nervo acústico. Então você pode ter aí uma surdez neurosensorial provocado por um aumento da excitabilidade dessas células, né? Esse tipo de surdez ela é muito frequente em indivíduos que vão estar expostos a uma ondas sonoras, sons de intensidade de potência sonora muito elevada durante um tempo muito prolongado. Então, o fonoaudiólogo ele entra aí na avaliação dos métodos de inibição da exposição de potência sonora, de ondas sonoras muito intensas, e que vai evitar essa surdez neurosensorial. A causa geral dessa surdez, ela pode ser provocada pela exposição de sons, né? Como eu falei para vocês. Essa exposição muito prolongada desses sons com potências muito altas acabam gerando a surdez neurosensorial, processos inflamatórios, como otite pode gerar, ou a utilização de drogas ototóxicas, como eu falei para vocês, que podem vir
a destruir as células ciliadas e, consequentemente, isso vai fazer com que você tenha a perda auditiva. E você tem a surdez mista, que é causada por esses dois fatores, condutivos e sensoriais, que podem levar o indivíduo à perda auditiva. Então, a gente acaba discutindo um pouquinho alguns métodos, né, testes que são feitos. A gente vai trabalhar, a gente viu o diapasão, né, que é um sistema vibrante. Então, esse diapasão, a gente viu que o diapasão é utilizado tanto na clínica médica como também em aparelhos musicais, né, porque ele é um órgão que vibra, né, entra em ressonância com aquela onda sonora que está sendo propagada naquele meio. E a gente usa o diapasão para fazer um teste chamado teste de Weber, onde você coloca esse diapasão sobre a testa do paciente e observa, então, se está havendo a propagação dessa onda sonora em ambos os ouvidos. E a gente lembra também da audição binaural, lembram disso? Então, na psicoacústica, da propagação do tempo de chegada daquela onda sonora em cada um dos ouvidos e como que essa onda ela vai se comportar. Então, a gente acaba avaliando também com esse teste de Weber. A gente tem um teste de Rini, que ele acaba comparando a percepção desses sons que são transmitidos, né, e como é que se dá a transmissão dessa onda sonora pelos ossos, né, temporal. Então, dessa maneira a gente consegue visualizar e perceber como que esses ossos eles estão se comportando na medida que essa onda se propaga, e a gente pode verificar se o paciente está assim desenvolvendo uma surdez condutiva ou não. Tá? E aqui é o teste de orelhinha, muito comum, vocês fazem muito na prática de vocês diária. Vocês geralmente utilizam quando vocês estão dentro de uma maternidade após 48 horas do nascimento do bebê, você já pode detectar se existe algum problema auditivo aí e qual o punho desse problema auditivo, né? Aí vocês vão ter outros exames que irão orientar para saber qual é a causa desse problema. E esse teste da orelhinha, ele se baseia num pequeno microfone, esse microfone é colocado na entrada do ouvido do bebê. Aí você emite um som puro, né? Não é um som composto, obviamente, fraco, para que não venha gerar um problema auditivo futuro na criança, né? E aí esse som ele vai percorrer o ouvido médio e vai chegar até a cóclea que está lá no ouvido interno. Quando ele chega na cóclea, obviamente, se você tem um som e chegou lá, o que acontece? Células ciliares externas, então, se movimentam, então essa onda então é captada, e aquelas ondas que não são captadas, elas fazem o quê? Elas são captadas, os estímulos propagados, potencial de ação, levados até a região do córtex cerebral, e ela retorna pela janela redonda. Quando ela retorna à janela redonda, esse som então ele é captado. Se esse som não é captado pelo aparelho que está acoplado no ouvido da criança, significa que ela pode ter algum problema auditivo, né? Na condução da propagação do sono, você não consegue ali, tem algum problema. Ou das células ciliadas, ou o paciente pode estar com um bloqueio no canal auditivo, né? E que pode gerar um resultado falso positivo. Então, é necessário que se repita esse exame, se realmente ele der negativo, positivo, e verificar qual é a causa desse problema auditivo, né? Então, o teste da orelhinha, ele auxilia muito, principalmente nos primeiros dias de vida da criança.